Fala, galera linda e abençoada do nono ano, tudo bem com vocês? Por aqui é a professora Letícia, de língua portuguesa, para mais uma aula muito legal. Então, caderno e caneta na mão, que daremos início. Hoje falaremos de figuras de linguagem, que também são chamadas de figura de estilo. E para que serve isso, professora? São recursos estilísticos usados para dar maior ênfase à comunicação e torná-la mais bonita. Pois é um recurso da língua portuguesa que utilizamos muito e às vezes nem percebemos. Mas antes de explicar cada uma das principais figuras de linguagem, vamos relembrar os conceitos aqui de denotação e conotação. Certamente vocês já ouviram falar a respeito desses conceitos muitas vezes aí na vida escolar. E precisamos ter esses conceitos bem claros, pois são necessários para o estudo das figuras de linguagem. Pessoal, a palavra conotação está relacionada ao sentido conotativo, que por sua vez está associado a palavras usadas no sentido figurado. Isso é, que pode ter vários significados a depender do contexto em que foram empregados. Sendo assim, os textos que utilizam conotações demandam maior capacidade na interpretação, já que a linguagem não é objetiva, como nos textos com denotação. Se eu disser, meu coração é todo seu, estou falando no sentido conotativo, pois não darei o meu coração, órgão, a uma pessoa, mas darei sentimentos. Dessa forma, nós podemos perceber que a conotação ela exerce um sentido simbólico e figurado, que tem como finalidade despertar sentimentos em quem está recebendo a mensagem. A conotação é muito utilizada na literatura, na linguagem poética, em letras de músicas, anúncios publicitários e nas nossas conversas do cotidiano. A denotação está relacionada ao sentido denotativo, que significa o sentido próprio, literal, real, independente do contexto em que o termo, a oração ou o período foram empregados. Sendo assim, nós podemos afirmar que a denotação é o sentido exato da palavra, não dando margem a outras interpretações. Pensemos então no mesmo exemplo do coração. Se eu digo, quando falecer, quero que doem meu coração. Aqui, coração está no sentido real, de órgão mesmo, diferente lá da conotação, em que se tratava do sentimento. Dessa forma, podemos perceber que o uso da denotação é feito para passar a mensagem ao receptor de forma objetiva e clara, não dando abertura para diferentes interpretações. Esse tipo de linguagem é usada em textos informativos, como regulamentos, jornais, manual de instrução, artigo científico, bulas de medicamentos, entre tantos outros. Pessoal, como eu disse a vocês, hoje não falarei de todas as figuras de linguagens, mas tratarei as principais aqui. As que nós mais usamos no nosso dia a dia e as que caem nessas provas que vocês fazem na escola, isso mesmo. Daremos início, então, pela metáfora, que representa uma comparação de palavras com significados diferentes e o termo comparativo fica subentendido na frase, ou seja, faça uma comparação, mas sem usar elementos comparativos, como no exemplo, a vida de Mariana é um conto de fadas. Percebem aqui que comparei a vida de Mariana a um conto de fadas? Mas não usei elementos para essa comparação. Eu omiti esses elementos.
Diferente da comparação, que é outra figura de linguagem que utiliza conectivos comparativos. Por exemplo, como por exemplo as palavras como, assim, tal qual. Vamos observar esse exemplo aqui, olha. Mariana é bonita, tal qual a Cinderela. Percebem aqui o uso do elemento comparativo tal qual? Então, é isso que faz a diferença da comparação e da metáfora. Estamos entendidos? Espero que vocês tenham entendido aí a diferença entre essas duas figuras de linguagem que às vezes acabamos confundindo. A próxima figura que veremos é a metonímia, que é a transposição de significados, considerando, por exemplo, a parte pelo todo, o autor pela obra. Então, eu trouxe para vocês aqui um exemplo de substituição do autor pela obra. Observem aqui, olha, nessa imagem. Eu já li o Machado de Assis, agora quero devolvê-lo. Ressuscitou? Aqui podemos perceber que o rapaz quis dizer que leu uma obra, um livro do Machado de Assis. E o humor consiste no fato de a bibliotecária ter pensado que Machado havia ressuscitado. Vejamos a próxima figura de linguagem, que é a sinestesia. Sinestesia é o recurso estilístico no qual se utilizam palavras e expressões associadas às diferentes sensações do corpo humano. Quais são elas? A visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato, para gerar um efeito discursivo. Então tem aquela musiquinha lá, que eu acho que eu não vou cantar não, né, gente? Porque vou cantar assim. Era uma vez um lugarzinho no meio do nada, com sabor de chocolate e cheiro de terra molhada. Esses versos, eles são interpretados pela dupla Sandy Júnior, né? E eles são recheados de sinestesia. Ao descrever um lugar no meio do nada, nós temos a visão. Com sabor de chocolate, temos o paladar. E cheiro de terra molhada, nós temos o olfato. Note que vocabulários associados tradicionalmente a uma única ordem sensorial são combinados entre si, envolvendo mais de um sentido do corpo humano, o que dá maior efeito à ideia que se quer passar, tá certo? Vejamos agora a hipérbole, que corresponde ao exagero intencional na expressão. Como, por exemplo, estou morrendo de sede, ou Maria está chorando rios. Isso é um exagero, pois ninguém morre assim facilmente de sede. E nenhuma pessoa pode chorar rios de lágrimas. Isso é impossível. Mas usamos a hipérbole para dar ênfase ao que diremos, tá certo? Agora veremos o eufemismo, que é utilizado para suavizar o discurso, como podemos ver aqui. Você é muito boa vida. É usado para não dizer abertamente que a pessoa é o quê? Preguiçosa. Então, eu tenho outros exemplos de eufemismo. Ele passou dessa para melhor, para dizer que a pessoa faleceu. Acho que você faltou com a verdade, para dizer que a pessoa mentiu. Então, é uma forma de suavizar aqui, de a gente não ser muito direto, né, com a pessoa. A próxima figura de linguagem é a ironia. A ironia, pessoal, é a representação do contrário daquilo que se afirma. Como assim? Se eu dissesse, a sopa estava uma delícia, fria e sem tempero. Observe que ninguém acha uma sopa fria e sem tempero deliciosa. Mas, na verdade, eu quero dizer que a sopa não ficou tão boa. Vocês observaram pelo meu rosto? Quando a gente vai fazer uma ironia, é muito comum a gente usar muito as nossas expressões faciais. Agora nós veremos a personificação ou prosopopeia, que é a atribuição de qualidades e sentimentos humanos aos seres irracionais. Por exemplo, o sol sorriu para a lua. O sol aqui recebe a capacidade de sorrir para a lua,
Uma ação que compete a quem? Somente aos seres humanos. E a antítese? Já ouviram falar? A antítese é o uso de termos que têm sentidos opostos. Um exemplo muito explícito de antítese é na canção Certas Coisas, que é uma composição do Lulu Santos e do Nelson Mota, que diz assim: não existiria som se não houvesse o silêncio. Não haveria luz se não fosse a escuridão. A vida é mesmo assim. Dia e noite, não e sim. Aqui vemos os opostos: som e silêncio, luz e escuridão, dia e noite, não e sim. E o paradoxo? O paradoxo é uma figura de linguagem caracterizada pela expressão de uma ideia oposta e contrária. Mas se o enunciado apresenta apenas contraste, ele se configura em antítese, que é o que nós vimos. Portanto, para ocorrer o paradoxo, obrigatoriamente é preciso haver uma contradição, como neste exemplo. O som do silêncio, para algumas pessoas, é assustador. Percebam que aqui há uma oposição entre som e silêncio. A antítese, ela é a expressão de uma ideia em que há elementos opostos, mas não contraditórios. Por exemplo, a alegria e a tristeza habitam no meu peito diariamente. Veja que nesse enunciado há uma antítese, pois alegria e tristeza são substantivos opostos. Apesar disso, não há uma contradição na frase, pois é aceitável que em um único dia uma pessoa possa sentir alegria e também tristeza. Entretanto, o uso desses mesmos antônimos em outro enunciado pode gerar um paradoxo. Como é possível perceber na seguinte estrofe do soneto Inconstância dos Bens do Mundo, do poeta barroco Gregório de Matos. Mas no sol e na luz falte a firmeza, na formosura não se dê constância, e na alegria sinta-se tristeza. Observe que no último verso há uma antítese, uma vez que a palavra alegria opõe-se à tristeza. E também há um paradoxo, por essas palavras apresentarem sentidos opostos. É incoerente, contraditório afirmar que alguém possa sentir tristeza na alegria. Mas essa construção conotativa faz sentido no poema como um todo, já que indica que a alegria é passageira e, por isso, está acompanhada da tristeza, gerada pela lembrança de sua finitude. Agora, a gradação, que é uma figura de linguagem em que se utiliza uma ordenação progressiva de palavras ou de termos relacionados entre si, de modo a aumentar ou diminuir a ideia que se expressa no enunciado. Há dois tipos de gradação: a ascendente, que é o mesmo que clímax, e a descendente, que é o mesmo que anticlímax. Primeiro, vejamos o clímax. É conhecido como gradação ascendente porque há uma intensificação semântica entre os termos que são dispostos em sequência. Observe o exemplo. O guerreiro tão vistoso, tão temido e poderoso. Nesses versos de Chico Buarque, a gradação ascendente se dá pela descrição com adjetivos cada vez mais fortes e impactantes. O guerreiro passa de vistoso a temido e no auge a poderoso. O anticlímax, por sua vez, é conhecido como gradação descendente, por haver uma suavização semântica, ou seja, os termos em sequência têm significados cada vez menos intensos. É o que acontece nos exemplos a seguir. Se soubesse, não teria falado, mas falei pela veneração, pela estima, pelo afeto, para cumprir um dever amargo, um dever amaríssimo. Ao justificar sua fala,
a personagem José Dias do romance Dom Casmurro, escrito por Machado de Assis, utiliza a gradação descendente, por começar pelo mais intenso dos argumentos, a veneração, e torná-los cada vez mais suaves, passando pela estima e pelo afeto, até tornar-se um mero dever. Então, resumindo, a gradação pode indicar uma regressão ou uma progressão. Falaremos agora da elipse, que é utilizada para omitir termos numa sentença que não foram mencionados anteriormente. No entanto, esses termos são facilmente identificáveis pelo interlocutor. Observe: comi no restaurante da minha avó na semana passada. No exemplo, sabemos que pela conjugação do verbo, primeira pessoa do singular, o termo omitido foi o pronome pessoal eu, além da omissão do sujeito. A elipse ela pode ocorrer com outros termos da frase, em verbos, advérbios, conjunções, e utilizamos essa figura de linguagem no cotidiano, nos discursos informais, na nossa linguagem oral. Ela é também, pessoal, muito empregada nos textos, de modo a oferecer maior fluidez textual. O que é isso? Evita, por exemplo, a repetição de alguns termos nas frases. É importante notar que a ausência desses termos não interfere na compreensão textual, porque se interferir, eu estou cometendo um erro aí de coesão, tá certo? E por último, mas não menos importante, veremos o pleonasmo, que é a repetição da palavra ou da ideia contida nela para intensificar o significado. O pleonasmo é classificado de duas maneiras, segundo a intenção do enunciador do discurso. Também chamado de redundância, o pleonasmo vicioso é utilizado como vício de linguagem. Nesse caso, ele é um erro sintático, não intencional, que a pessoa comete por desconhecimento das normas gramaticais. Trata-se, então, de um desvio gramatical, que passa despercebido pelos falantes da língua. Note que ele é muito utilizado no cotidiano e na linguagem coloquial. E os clássicos são subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, sair para fora. Já o pleonasmo literário ou intencional é usado com a intenção poética de oferecer maior expressividade ao texto. Assim, nesse caso, ele é considerado uma figura de linguagem. Em outras palavras, o pleonasmo literário é utilizado intencionalmente como um recurso estilístico e semântico para reforçar o discurso de seu enunciador. Observe que nesse viés, o escritor tem licença poética para fazer essa ligação. Olha estes exemplos. E rir meu riso e derramar meu pranto, do Vinícius de Moraes. E nós temos aqui a palavra rir e riso significa a mesma coisa. Então, é um pleonasmo. Chovia uma triste chuva de resignação, do Manuel Bandeira. Percebem que aqui ele repete chovia e chuva, que tem o mesmo sentido? Então, pessoal, como eu disse a vocês, essas são algumas das figuras de linguagem que eu trouxe. Eu espero que vocês tenham entendido e gostado do conteúdo. Agora é com vocês. Para fazer as atividades da plataforma, acesse smedgv.com/aluno ou aponte a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. Não deixem de fazer as atividades, pessoal. É muito importante para consolidar o conteúdo. Se inscrevam no nosso canal do YouTube SMEDGV para assistir às aulas quantas vezes você precisar. Nos acompanhe nas nossas outras redes sociais. Um abraço e nos encontramos na próxima aula.